Seja bem-vindo a mais uma aula aqui de limite de funções com duas variáveis. Olha só, eu quero calcular o limite dessa minha função aqui. Olha aí, duas variáveis, x a segunda y, 2xy, menos 5. Professor, como é que calculo esse limite? Nesse caso, bem aqui, essas funções aqui, que seria, por exemplo, um polinômio com duas variáveis, você pode pegar o x e o y e substituir direto, que não vai dar problema nenhum. Que problema eu estou me referindo? A divisão de zero sobre zero, que é o problema clássico em estudar limite. Estudar limite seria estudar técnicas para você eliminar esse probleminha da chamada indeterminação. Nesse caso, que não tem aqui uma divisão zero por zero, manda ver, fera. Você chega bem aqui, ó, e vai substituir diretão. Então, limite, agora é importante você entender essa grafia. Aqui é a minha função, ó, aqui é a nossa função, e bem aqui você tem esse par ordenado aqui, ó, xy, tendendo, se aproximando a 1 e menos 2. O que isso quer dizer? Que o x se aproxima de 1 e o y se aproxima de menos 2. É dessa maneira que você tem que manjar a ideia. Show de bola? Então, venha cá, vamos para a conta. No lugar do x, você vai colocar o número 1 na manha, na calma. X, número 1. O y, menos 2. Mais 2 vezes o valor do x, que é 1, vezes o valor do y, menos 2. Menos o 5. Agora, irei resolver essas contas na calma, tá bom? Para não errar aqui. 1 a segunda é 1, vezes menos 2 vai dar menos 2. Aqui, 2 vezes 1 é 2. 2 vezes menos 2, menos 4. E aqui, menos 5. Sinais iguais, conserva o sinal e soma. Menos 2, somando com 4, somando com 5, né? Que vai repetir o sinal. 2 mais 4 mais 5, 11. Só que negativo, menos 11. Dessa maneira aí, ó. Você gabaritou mais uma questão, está aqui a sua resposta. Nesse caso, não tem problema, você substitui. Essa é a primeira ideia. Se você tentar substituir, aí ocorrer um zero sobre zero, a gente para e diz, elas têm que fazer algum sapateado de catita na questão aqui, que vai aparecer ainda nessa aula. Não sai daí, na letra D, na letra E vai aparecer, tá bom? Então aqui é do básico, a gente vai melhorando. Nessa próxima bem aqui, o aluno, quando ele é novo, ele chega bem aqui, ele vê uma raiz dessa aqui. Cara, o cara entra em pânico. Eu não sei fazer. Ele pensa que ele vai calcular a raiz monstruosa aqui. Calma. Isso aqui, ó, limite aqui, quando x e y tende a 1, né, o x tende a 1, y a menos 1, você vai substituir. Se der algum probleminha, a gente vai ter que dar um jeitinho depois. Mas, nesse caso aqui, vamos na fé. Raiz quadrada, coloque bem aqui, colocar um traço aqui da nossa divisão. No lugar do x, vou colocar o valor 1, porque x tende ao número 1, e o meu y tende a menos 1. Então, é dessa maneira que você vai fazer. Embaixo eu tenho aqui 1 a segunda, somando com menos 1 elevado a segunda. Show do milhão? Então, bem aqui você tem esse esquema aí, é assim que você leva na fé. Agora, eu gostaria que você entendesse o seguinte caso aqui, ó. Eu tenho uma raiz e eu vou resolver aqui o meu numerador e o meu denominador e vou ver os resultados que eu vou ter. Perceba, pelo poder da fé que você tem, que 2 vezes 1 vai ser 2. Menos 1 vai dar 1. Então, aqui em cima vai dar o número 1. Embaixo, 1 a segunda é 1. Base negativa elevada, não vai querer fazer, não faça isso. Mais com menos, não faça. Primeiro a potência. Então, aqui é mais. Base negativa elevada a expoente par vai dar positivo. E aí eu tenho 1 mais 1, que vai ser o número 2. Então, dessa maneira, é o denominador. E aí você fecha aqui a sua raiz. Pode colocar assim? Pode. Mas se a tua prova for de marcar, seu professor pode exigir um pouco mais de você. O que é que ele poderia exigir? Deixa eu tentar te ajudar aqui. A calcular a raiz, né? Raiz quadrada de 1 é 1
e raiz quadrada de 2 não tem valor exato. Fica assim, você separa o radical para o numerador e para o denominador. E nesse caso, você pode racionalizar, multiplicando por raiz de 2 em cima e raiz quadrada de 2 embaixo. O fator racionalizante, o foco aqui, é o meu denominador. Então, eu multiplico por raiz de 2 tanto em cima quanto embaixo. E aí, você sambou no inimigo, chegou no resultado aqui, ó. 1 vezes raiz de 2 vai dar raiz quadrada de 2, dividido bem aqui, ó, por quem? Por 2 vezes 2, que é 4, cuja raiz quadrada de 4 é o número 2. E aí você tem o nosso resultado dessa letra B. Na letra C apareceu o limite, apareceu um cosseno. Eu vou errar essa, calma. Calma, aqui você vai tentar substituir. Se der boa, ótimo, você vai. Se não der, a gente depois tenta aprender alguma coisa mais. Funciona assim a vida, na calma. Então, aqui está dizendo, para calcular o limite dessa função aqui, cosseno, quando x tende a π sobre 2 e o y tende a 0. O que eu vou fazer? No lugar aqui, eu vou substituir, ó. Vai ficar cosseno de 2, que multiplica o valor do x. Qual é o valor do x? O valor do x aqui é π sobre 2. Aí você coloca π dividido por 2. Mais, coloque aí mais, o valor do y. Quem é o valor do y? Zerote. Deixa eu colocar lilás aqui, mais o zero aqui. Então, na boa, na calma, vai na fé, como se diz. Aqui o que eu posso fazer? Fazer um corte aqui, ó, dar uma pateacada, colocar de azul, ó. Esse pateaca com esse, simplifica, 2 por 2. E aí ficou π mais 0, que é o π. Então, eu vou ter aqui cosseno de π. Vou ter bem aqui cosseno de π. Eu gostaria que você recordasse que cosseno de π aí, digita na sua calculadora, coloca ela em radianos, por exemplo, cosseno de π. Pode lembrar também do círculo trigonométrico. Aqui você tem 0, π sobre 2π. E aqui é 1, 0, menos 1. Então, o cosseno de π é em cima do menos 1, que é o resultado desse limite aqui. Então, nessa primeira sessão da aula aqui, eu apenas fiz questões aqui simples, a introdução de limite. Mas eu quero mais emoção. Dá uma notada que eu tenho mais 2 exemplos. Eu quero esse limite bem aqui. A pessoa olha, professor, vamos substituir. Você deve fazer isso. Você deve. Mas se você tentar substituir, vai dar 0 em cima, 0 embaixo. Tenta aí. No lugar do x, jogue o número 1. Substitua. No lugar do y, substitua por menos 1. E aí vai ficar 0 dividido por 0. Uma indeterminação. E agora, professor? Como é que eu vou eliminar essa indeterminação? Eu vou olhar para cá e vou dizer, poxa, ajuda, né? Ajuda. Vem a ideia, que vem a ideia. E o cara olha e diz, professor, saquei. Esse cara aqui de baixo é um cara conhecido do meu ensino fundamental. É uma diferença entre 2 quadrados. Isso mesmo. É uma diferença. E ambos têm raízes quadradas exatas. Então, eu irei aqui fatorar pela diferença entre 2 quadrados. Perceba aqui o seguinte, ó. Você repete a paradinha aqui do início. Na boa, limite. Quando o meu x e y tende a 1 e menos 1. E aqui você coloca um traço de fração, de divisão bem aqui, e você vai escrever no numerador, você só repete. Numerador, você só vai repetir aqui, não vai mexer nada. Deixa eu apagar esse aqui que está torto esse traço. O professor gosta que fique certinho para você aí. Então, bem aqui está o meu traço de divisão. Vamos lá. Numerador, repita. X mais y. Não faça nada. Denominador, eu olho e digo, pelo poder da fé, diferença entre 2 quadrados. Então, aqui você tem um cara que tem uma raiz quadrada exata e outro cara que tem uma raiz quadrada exata e bem aqui um sinal de menos. Por isso o nome diferença entre 2 quadrados, entre 2 caras que são quadrados perfeitos.
tem raiz quadrada exata. E como é que eu fatoro isso, Moura? Eu esqueci. Você vai fazer assim. Tira a raiz quadrada de x à segunda, que é x. Conserva o sinal de menos. Raiz quadrada de y à segunda é y. E você multiplica pelo conjugado. O que é conjugado, prof? Se aqui é menos, você coloca mais. Esse aqui é a expressão conjugada. E aí a gente percebe e diz, prof, apareceu o mesmo cara em cima, mesmo cara embaixo. Meu amigo, sempre tem que aparecer. Se você jogar, der um 0 sobre 0, alguém está zerando. E quando você fatora, esse cara ele é eliminado. Por quê? Porque eu vou fazer uma divisão. Vou pegar esse cara aqui, dividir por ele mesmo. Ele, por ele mesmo, vai dar o número 1. Ah, mas professor, se eu jogasse 1 e menos 1 não ia zerar aqui? Mas eu tenho que lembrar que o x não é 1 e o y não é menos 1. Se aproxima, tende. Tá? Em verdade, eu vos digo que nunca vai ocorrer a possibilidade do 0 sobre 0 aqui. Né? Então, por isso que a gente fala que o x, né, e o y tende a essa situação. E agora, quando você dividiu, é importante lembrar, essa é uma divisão. Ficou o número 1 lá em cima, subtendido. Então, você coloca aqui o número 1. Coloque aí um traço. E agora, substitua aqui embaixo também. No lugar do x, coloque 1. No lugar do y, menos 1. Como é negativo, coloque entre parênteses para rolar o jogo de sinal. Olha, não vai esquecer, eu substituir aqui, viu? É aqui que você substitui os valores. E esse 1 aí, professor? Está lá em cima o número 1. E agora você diz o que aqui? Menos com menos é mais. E eu vou ter aqui um valor, 1 dividido por 2. Já que menos com menos é mais, 1 mais 1 é 2. Está aqui o seu limite. Show? Professor, quero fazer uma outra aí top, aí, uma outra bacana aí. Está aqui. Letra E. O professor colocou essa questão para você. Qual é o limite? Aí você olha, já sei. Eu vou substituir x por 0, y por 0. Faça aí. Faça. Professor, joguei aqui. Zerou em cima, zerou embaixo. E agora? Agora tem que ter alguma jogada aí que você não está percebendo para a gente poder dar uma mexida nisso aí. Aí a pessoa olha para cá, olha. Aí nessa hora tem que procurar base matemática. Né? Tem que ser alguma coisa lá do ensino fundamental. O cara olha. Ah, professor, eu vi. Professor, não vi. Não tem problema. Eu vou te ajudar. Olha a jogada bem aqui. Você começa assim. Limite. Vou colocar bem aqui. Limite. De quem? De x e y. Se aproxima de 0, 0. Tende a 0, 0. Aí você coloca bem aqui uma fração. E eu gostaria que você sacasse. Embaixo não vai fazer nada. Não tem muita coisa para fazer embaixo, não. Você só repete embaixo aqui, trocar só a cor, 2x menos y, dessa maneira. E em cima, eu gostaria que você percebesse, aí que é a sacada, é o diferencial seu na aula, é olhar para cá e dizer, Murakami, esse cara eu conheço, esse cara está me lembrando aquilo, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso mesmo. Esse cara bem aqui é o resultado do quadrado da soma. Esse cara aqui é o quadrado da soma, esse meu numerador. Mas, Moura, eu não percebi. Tem uma maneira para eu chegar lá? Olha, uma das maneiras seria assim. Você tira a raiz quadrada desse primeiro, tira a raiz quadrada do último cara. Conserva esse sinal de menos aqui. Vamos lá? Ajuda o professor aqui. Quanto é raiz quadrada de 4x à segunda? 2x. Conserva o sinal aqui de menos. Se é menos, conserva menos. Se for mais aqui, conserva mais. Menos. Aqui tira a raiz quadrada de y à segunda. Vai dar y. E isso aqui você eleva à segunda potência. Em verdade, eu vos digo que você teria que fazer mais uma coisa para verificar se você não inventou. Porque alguém pergunta assim, Mura, e esse 4xy aí? Esse 4xy faz parte do teste. Eu teria que testar que esse 4xy vai aparecer quando você faz essa conta aqui. 2 vezes o primeiro
pelo segundo. Se você multiplicar 2 vezes aqui o primeiro pelo segundo, 2 vezes o primeiro pelo segundo, se der o número 4 e vai dar 4xy, está correto. Isso aqui é chamado um trinômio do quadrado perfeito. E a gente aprende lá no ensino fundamental, não importa se você não aprendeu, aprendeu agora como é que faz essa fatoração. Eu tenho uma playlist aí que você pode revisar, chamada pré-cálculo. Nessa playlist pré-cálculo tem esses casos aqui de fatoração para você lembrar, tá bom? Diferença de 2 quadrados, trinômio do quadrado perfeito aqui, tá bom? Então, para você dar uma revisada. Agora, acabou a questão, porque eu posso fazer uma simplificação. É importante você lembrar, filhão, que quando você coloca essa expressão aqui elevado à segunda, é ele por ele mesmo. Ou então você pode até fazer o seguinte, bem aqui, ó, você tem a base. Esse cara é a minha base. O que é que você pode dizer? Aqui a base, aqui o expoente é 1. Você pode dizer, professor, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, você pode escrever dessa maneira aqui, ó, limite, anote aí, limite, quando x tende, alguns professores escrevem assim, é importante você saber, vai ter livros que a escrita vai estar dessa maneira aqui, é a mesma coisa. Eu quero o limite de quem? Eu vou conservar a minha base, 2x menos y, e subtrair os expoentes. 2 menos 1 vai dar 1, está bem aqui. E agora eu vou fazer o quê? Vou substituir. No lugar do x, coloque o número 0 e no lugar do y, o número 0. Elevado a 1 não precisa colocar. 2 vezes 0 é 0, menos 0, deu zerote. Esse é o resultado desse limite. Então, estudar limite, as boas questões têm a ver com esse probleminha do 0 sobre 0. Que nessa letra D e E foi utilizando fatoração aqui, uma diferença entre 2 quadrados, um trinômio do quadrado perfeito. Sempre é bom a gente revisar para poder dominar isso aqui. Te espero, até a próxima, que eu tenho umas questões aí interessantes envolvendo raízes. Te espero, rapidola. Epa! Não vai embora, gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Assista a nossa próxima aula aqui do canal. Não tem mais A. Assista a nossa próxima aula aqui. Sempre compartilhe, deixe aquele seu joinha aí, parceiro, e sempre divulgue aí o nosso canal Rapidola, que quanto mais você compartilhar, mais irei trazer material para você. Se liga? Rapidola!